E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos com Roland fazendo a inauguração de um novo navio. A carcaça aparentava ter sido feita com cimento. O navio é colocado na água, e todos observam do cais, incrédulos de que o navio tenha sido construído em apenas meio mês e que esteja flutuando. Um figurante comenta que Vossa Alteza não mente e que o recrutamento para capitães e marinheiros está aberto, com anúncios na praça. Rouxinol pergunta por que Roland fez esse anúncio para o povo, e Roland explica que é para fazer propaganda de seu poder. Ele quer que as pessoas testemunhem as mudanças incríveis pela qual a vila está passando, como a capacidade de construir um navio de pedra que flutua na água. Ele acredita que, ao verem o que é considerado impossível sendo realizado, as pessoas desenvolverão uma mentalidade mais nacionalista e passarão a acreditar que podem alcançar coisas incríveis. Rouxinol ainda não entende completamente, e Roland explica que vê isso como uma forma de propaganda e na era anterior, os nobres celebravam grandes eventos e cerimônias apenas entre eles, mas que sempre são assuntos da própria nobreza. Enquanto isso, no pier, Kukazin comenta que, não importa o tamanho ou o tipo de barco, a construção da estrutura do casco levaria pelo menos um mês, porque é necessário esperar que a madeira esteja completamente seca para ser envergada com vapor, um processo complicado que não pode ser concluído rapidamente. Vader pergunta por que Kukazin sabe tanto sobre a construção de barcos, e ele revela que já foi um capitão, quando era mais jovem, navegou pela Vila da Brisa Marinha, pelo Porto das Águas Claras e até pelo Reino de Dawn ou pelos fiordes. Então algo aconteceu, e agora ele está ali. Vader diz que ele nunca havia mencionado isso antes. Kukazin responde que ele nunca perguntou, e agora, ele decidiu se candidatar para o cargo de capitão, caso Vossa Alteza não esteja mentindo, o que significa que, em 1 ou 2 anos, sua frota estará navegando por todos os rios do reino de Graicastre. Perto da vila, Relâmpago e Meg estão observando um javali. Folha menciona que encontrou uma presa, que é uma pessoa e um pássaro. Relâmpago fica assustada com a abordagem de Folha, que pede desculpas e pergunta se isso é melhor. Relâmpago diz que, pelo menos agora, não está falando com um fantasma. Meg comenta que Folha parece uma árvore e dá uma bicada nela para confirmar. Relâmpago pergunta se Folha consegue aparecer em qualquer lugar da floresta como quiser. Folha explica que pode fazer isso desde que esteja dentro do território que controla. Ela acrescenta que, se conseguir colocar essa vasta floresta sob seu controle, seja para lutar contra bestas ou coletar recursos, poderá ajudar muito Vossa Alteza. No entanto, ela comenta que não é melhor do que o ciclo ecológico no jardim do castelo, pois só consegue expandir um pouco a cada dia. Além disso, há várias criaturas escondidas em cada centímetro das raízes e plantas, e ela pode sentir os animais dormindo, os insetos se movendo e os restos se decompondo, junto com as pequenas correntes de água que fluem. Meg acha isso muito estranho, e Relâmpago pergunta como ela pode chamar alguém de estranho, já que ela se transforma em um pássaro demoníaco gigante. Nesse momento, o javali percebe a presença delas e começa a fugir. Folha diz que pode ajudá-las, ou se preferirem, podem tentar pegá-lo sozinhas. Relâmpago diz que os exploradores buscam mais do que apenas resultados e que o processo pode ser mais memorável do que o resultado às vezes. No entanto, Meg está mais interessada em conseguir carne para comer. Enquanto Relâmpago voa em direção ao javali e o ataca com sua faca, o javali tenta contra-atacar, mas não consegue. Folha comenta que Relâmpago está brincando demais. Meg comenta que Relâmpago acha mais desafiador caçar dessa forma. Após um tempo, o animal cai no chão, e Relâmpago pergunta o que elas acharam de sua grande vitória. E primeiro elas deveriam deixar o sangue escorrer, pois Vossa Alteza disse que carne sem traços de sangue é mais saborosa. Meg concorda, e elas começam a se preparar para a refeição. No entanto, Folha percebe algo estranho. Relâmpago pergunta o que está acontecendo, e Folha diz que algo está errado e 2 lobos cinzentos estão se aproximando. Ela explica que esse tipo de animal normalmente vive no fundo da floresta e não costuma se aproximar tanto da fronteira da vila, mesmo no inverno. Folha se aproxima e identifica que são demônios. Assustada, ela avisa as garotas que os demônios estão vindo. As garotas não entendem inicialmente, então Folha fornece mais detalhes sobre os demônios e puxa as garotas para longe. Ela pede a elas que não se preocupem, pois os demônios não estão com suas montarias, então não conseguem alcançá-las facilmente. Relâmpago fica pensativo e decide que não vai fugir, pois como vai derrotar os demônios no futuro se fugir agora? Ela lembra das palavras de seu pai, que dizia para se levantar quando caísse, e para ela,
Exploradores nunca devem ter medo de aventuras, mas também não devem ser descuidados. Além disso, os demônios não são tão terríveis, pois podem ser mortos, e possuem uma grande fraqueza, não sobrevivem sem a neblina vermelha. Relâmpago menciona que Folha já usou flechas para matar um demon preso, e Rouxinol conseguiu matar um em condições desfavoráveis. Meg decide se juntar à luta, e Folha fica preocupada, sugerindo que devem informar Vossa Alteza primeiro, e Relâmpago não deveria se comparar com Rouxinol e Cinzas, que têm experiências em combate contra os demônios. Relâmpago argumenta que os demônios podem ter ido embora até lá, e deixar inimigos perigosos vagando pela fronteira seria um risco maior. Folha diz que podia ficar de olho neles, mas Relâmpago diz que eles poderiam sair do campo de visão que ela controla, e se caso tentar pará-los sozinha, pode acabar se expondo. Além disso, elas três podem trabalharem juntas. Meg fica emburrada e Relâmpago pergunta o que aconteceu. Logo em seguida, Relâmpago concorda e diz que cada uma vai cuidar de um demon. Folha pergunta o que Meg disse. Relâmpago explica que Meg queria quebrar a cabeça do inimigo com suas garras, bater com as asas até transformá-lo em carne moída e depois assá-lo em uma fogueira para ver como é o gosto deles. Folha ri, dizendo que Meg só falou por 2 vezes. Relâmpago fica envergonhada e diz que basicamente é isso que ela quis dizer. Folha informa que os demônios estão a cerca de 300 metros à direita delas. Relâmpago pergunta se Folha consegue prender os demônios com cipós, como tinha feito uma vez nas terras selvagens. Folha fica pensativa, lembrando-se do passado, e Relâmpago pergunta o que aconteceu. Folha está determinada e acredita que pode prendê-los por um tempo. Relâmpago diz que é ótimo e que elas podem atacar do céu, onde são menos visíveis para o inimigo, e os demônios ficarão temporariamente distraídos com os cipós, permitindo que elas terminem a luta rapidamente. Elas começam a se preparar. Enquanto voam em direção aos demônios, Meg informa que eles estão à vista. Relâmpago confirma que são realmente demônios e diz que vai lidar com o que está à esquerda, enquanto Meg fica com o da direita. E quando estiverem na metade do caminho, Meg deve se transformar naquela besta gigante. Meg concorda, e Relâmpago pega a sua arma, e voando em direção a eles ela considera o alcance efetivo da arma, que é de 100 metros, mas se quiser ter certeza de que vai acertar o alvo, quanto mais perto melhor. No entanto, se a informação de Folha estiver correta sobre a luva de ferro dos demônios, ela deve conter uma pedra mágica de eletricidade, e o alcance deve ser de cerca de 5 metros, quase o mesmo das bruxas. Portanto, a melhor opção é atirar a uma distância de cerca de 7 a 8 metros. Quando se aproximam, um dos demônios percebe a presença delas, o que surpreende Relâmpago. No entanto, vinhas surgem do chão e confundem os demônios, prendendo-os. Meg se transforma em sua forma gigante e avança em direção aos inimigos. Relâmpago também voa em direção a eles e aterrissa, apontando sua arma. O primeiro demon começa a usar sua eletricidade, mas Relâmpago atira nele, acertando no peito. Ela continua atirando enquanto o demon corre em sua direção. Cara a cara com o inimigo, Relâmpago se despede, puxando o gatilho e acertando-o, abrindo um grande buraco em seu corpo. O demon cai, liberando uma neblina vermelha, e Relâmpago fica aliviada. No entanto, o outro demon lança sua eletricidade contra Meg, deixando Relâmpago preocupada. Meg é atingida pela eletricidade, a nocauteando. Ao perceber que Meg estava caindo, o demon tenta correr, mas Meg cai em cima dele, criando uma grande poça de sangue ao redor dela. Relâmpago percebe que isso não é bom, pois a névoa vermelha se forma rapidamente. Folha diz para deixar com ela, usando suas vinhas. Ela segura Meg e a joga para o lado. Relâmpago voa em sua direção e pergunta se ela está bem. Meg diz que se sente tonta e pergunta o que aconteceu. Relâmpago diz que está feliz que ela esteja bem e pergunta se ela está sentindo alguma dor. Meg diz que não sabe e acha que vai melhorar depois de comer. Folha comenta que, aparentemente, naquela forma de besta gigante, Meg não se fere pela névoa vermelha e pode suportar mais danos, pois havia um demon bem abaixo dela quando estava caindo. Além disso, os 2 demônios estão mortos. E o que deveriam fazer agora? Relâmpago sugere levar os corpos de volta, e a Vossa Alteza deve saber como lidar com eles. De volta à vila, Roland comenta que elas voltaram. Relâmpago acena para ele e voa em sua direção, contando que venceram e derrotaram os demônios. Roland pergunta se ninguém se feriu. Relâmpago, com os olhos brilhando ansiosos e esperançosos para ser elogiada, diz que todo mundo está bem.
um pouco sem jeito. Ele diz que está feliz que ninguém se feriu e pede para ela explicar o que exatamente aconteceu. Relâmpago diz que elas os prenderam e ela atirou 4 vezes seguidas. Maggie diz que, como ele era mais novo, ela cuidou dele como se fosse um filhotinho. Relâmpago corrige, dizendo que, para ser mais exata, ela sentou nele com a bunda. Maggie nega que tenha sido assim. Roland pensa que não há como culpá-las por não terem vindo reportar assim que viram os demônios, mas Rouxinol, irritada, se aproxima e diz para elas nunca mais fazerem algo assim novamente, pois coisas como lutar contra os demônios são melhor deixadas para elas, e o inimigo não vai escapar com Sylvie aqui. Relâmpago, um pouco sem jeito, diz que, no entanto, venceram. Rouxinol chama isso de sorte de principiante e pergunta se antes da luta ela sabia que Maggie seria atingida. Além disso, ela ensinou a usar uma arma para se proteger e proteger as irmãs. No entanto, em vez disso, está colocando todos em perigo. Rouxinol repreende Maggie e diz que, se ela cometer esse erro novamente, não vai dar mais peixe seco. Roland pensa que Rouxinol é, sem dúvida, a bruxa de combate mais durona da Vila da Fronteira, e pede para cuidarem dos corpos dos demônios primeiros. Tilly pergunta se eles são demônios, e Cinzas comenta que eles não parecem ser mais fortes do que pessoas comuns. Agatha adverte para não os subestimar, afirmando que todo demon é um oponente forte, com ou sem poderes mágicos. Além disso, ela pergunta se eles realmente apareceram novamente perto da vila. Roland confirma e conta que Folha disse que eles estavam a menos de 2 quilômetros das muralhas da vila. Cinzas diz que vai verificar se há alguma pedra mágica escondida. Roland pondera sobre como o demon parece ter sido amassado por um rolo compressor, e não dá para imaginar o quão grande foi o impacto para causar esse dano. O sangue azul faz sentido, já que os demônios não precisam de oxigênio como os humanos, e portanto, não possuem hemoglobina. Também não é surpresa que tenham ossos relativamente grandes, afinal, são necessários para impulsionar um corpo tão forte, ao mesmo tempo, suportar tanta força. Roland se pergunta como esses seres que se parecem com humanos se reproduzem, e não parece haver nada correspondente em sua estrutura. Ele menciona que, se eles não possuem gênero, Agatha diz que, até onde sabe, não possuem, e é um mistério não resolvido. Ninguém conseguiu se aproximar o suficiente da torre na névoa vermelha para descobrir. Há uma especulação de que eles nascem na torre, no meio da névoa vermelha, mas a sociedade de pesquisa rejeitou a ideia de que os demônios se regeneravam e que todas as batalhas eram contra os mesmos demônios em diferentes formas, chamando-o de fenômeno de fortalecimento regenerativo. Cinzas pergunta o que é esse fenômeno, e Agatha conta que alguns dos demônios que foram severamente feridos pelas bruxas apareciam novamente no campo de batalha. Com base no padrão das feridas, podiam dizer quais bruxas os tinham derrotado, mesmo após mudarem de forma. Isso indicava que os demônios superiores não nasceram assim, mas evoluíram após batalhas, e assim que atingissem o máximo de fortalecimento, sua forma mudaria. Roland pensa que a tecnologia das pedras mágicas por si só já é preocupante o suficiente, e agora o inimigo parece ter a habilidade de se fortalecer após as batalhas. Não é surpresa que os humanos tenham perdido as 2 batalhas da vontade divina. Por sorte, não parece que eles tenham algo que possa ser considerado avançado, e os artefatos deles parecem meio ultrapassados. A roupa é feita de uma mistura de pele de animais e uma tecelagem primitiva. As máscaras ferozes na verdade são crânios de bestas demoníacas híbridas, não sendo manufaturadas, e o acabamento é bem precário. Roland percebe Cinzas pegando algo e se pergunta o que é aquela pedra. Em seguida, pergunta a Agatha se a sociedade de pesquisa já viu algo assim. Agatha confirma e conta que é como os demônios fazem seus registros, e é feito com poder mágico também. Então elas não conseguiram decodificar seu significado. Tilly sugere que talvez a forma de pensar dos demônios seja completamente diferente. Roland concorda, considerando essa uma possibilidade. Ele então pergunta a Agatha se há alguma pedra mágica em posse dos demônios. Agatha responde que são pedras de percepção, de descobrimento e de marcação, nada valioso, apenas equipamentos básicos para os demônios batedores. Curioso, Roland pergunta o que isso significa e se os demônios já perceberam aquele lugar e começaram a enviar batedores para a vila. Agatha aconselha Roland a não apostar nisso, e com base no que vivenciaram durante a segunda batalha da vontade divina, ela explica que se os demônios quisessem investigar uma vila humana, não teriam sido tão descuidados. Roland pergunta o que isso significa, e Agatha conta que, para garantir que a informação voltasse para a torre na névoa vermelha, esse tipo de reconhecimento seria feito por 2 ou até 3 pelotões. Era comum que soldados montassem em bestas demoníacas, atuando como uma unidade de proteção para os demônios que usavam lanças.
Para combater esses pelotões de investigação, a Federação enviava bruxas voadoras para bloquear a retaguarda e enviava o dobro de bruxas em comparação aos demônios em um ataque frontal. Na última guerra, os pelotões de investigação cresceram tanto a ponto de demônios terríveis e até demônios voadores se juntarem às missões de reconhecimento. Portanto, seria estranho enviar apenas 2 demônios comuns para investigar, especialmente sem proteção e com poucos equipamentos. Cinza sugere que talvez eles não tenham considerado necessário enviar grandes pelotões para investigar a vila e que apenas 2 demônios comuns seriam suficientes. Agatha discorda, explicando que isso não faz sentido. Durante a época da Federação, toda a vila perto da fronteira, independentemente do tamanho, era protegida pelas bruxas. Além disso, os demônios não teriam conhecimento do que aconteceu no mundo humano nos últimos 400 anos, então deveriam ser mais cautelosos e realizar a investigação da mesma forma que faziam antes. Roland, com esperança, pergunta se ela acha que eles encontraram a vila por acaso. Agatha diz que é provável que sim, e eles provavelmente não têm ideia de que a vila está ali. No entanto, é mais provável que estivessem reconhecendo a área perto do acampamento. Sendo improvável que tenham pensado que haveria mais do que algumas bestas, isso explicaria por que estavam carregando apenas pedras de luz e proteção, em vez de pedras de força uniforme que geram lanças para serem usadas continuamente. Roland fica assustado e pergunta a Agatha se ela acha que há um acampamento dos demônios por perto. Agatha confirma e explica que outro motivo para os demônios saírem do caminho seria que eles devem ter feito fortalezas nas terras férteis e se espalhado pelas terras bárbaras, que na era atual são chamadas de 4 reinos. Roland vê isso como um problema muito sério e se preocupa com a sobrevivência da vila se os inimigos estiverem tão perto. Ele pergunta a Agatha se os acampamentos são como o que fica atrás da Montanha Nevada, e Agatha confirma, explicando que basicamente são semelhantes. Durante a guerra, havia várias torres para armazenar a névoa vermelha em cada posto, e cada torre era protegida por 100 a 200 demônios. No entanto, considerando que a lua sangrenta ainda não chegou, é improvável que tenham construído uma nova fortaleza. Além disso, não é fácil transportar a névoa vermelha, então deve haver poucos acampamentos. Tilly pergunta o que ele pretende fazer. Roland responde que primeiro precisam encontrar o acampamento e, se ele realmente existir, então eles o destruirão. Cinzas elogia a escolha decisiva digna de um rei e diz para ele não se preocupar, pois elas também vão ajudar. Roland então se dirige a Relâmpago e Meg, dizendo que vai deixar com elas a tarefa de procurar pelo acampamento dos demônios. Relâmpago aceita a missão, e Roland alerta que elas nunca devem agir sem autorização. Ele enfatiza que, se encontrarem o acampamento, devem voltar imediatamente, e a prioridade máxima é manter a segurança. E, se encontrarem, elas ganharão um pão de sorvete na sobremesa de cada refeição por uma semana. Relâmpago e Meg, com água na boca, prometem que podem contar com elas. Em meio a algumas ruínas, vemos Relâmpago procurando por pistas, e Meg pergunta se era ali o lugar. Relâmpago responde que não tem certeza, mas o local lhe parece familiar. Roland pergunta se elas suspeitam desse local. Relâmpago diz por não terem certeza. Elas levaram Sylvie e Soraya para investigar, e o que encontraram foi uma pedra negra destruída, pedaços de cerca quebrada e um buraco gigante no chão. Esse buraco se assemelha ao que encontraram quando estavam procurando por Agatha, mas não viram nenhum demon. Portanto, elas voltaram logo depois de vasculhar a região. Roland se preocupa com esse novo buraco e se pergunta se há uma besta que se parece com um verme novamente. E na última vez, essa besta devorou a torre, e desta vez ela engoliu o acampamento dos demônios. Soraya conta que, depois de mapear a posição, deu de frente com a rota que a Associação Cooperativa das Bruxas costumava usar, que está a menos de 10 quilômetros de distância da posição em que foram atacadas pelos demônios. Sylvie acrescenta que além disso, a passagem leva para a Montanha Nevada, e é exatamente na mesma direção do buraco que ficava a Torre de Pedra na Floresta Oculta. Todos apontam para o mesmo lugar, enquanto Roland ouve preocupado. Em Greycastle, um figurante diz para Vossa Alteza que, se o traidor Roland ousar aparecer na frente dele, ele completará a missão que lhe foi confiada. Timothy dá uma leve risada e pergunta se essa é a técnica de assassinato que ele mencionou. O figurante confirma e diz que, para ser sincero, já realizou esse tipo de serviço antes, matando dezenas de alvos usando esse método. Ele explica que, se esconder entre o povo, a maioria dos alvos nem verá de onde as facas virão voando. Timothy diz que,
Se o figurante derrotar o cavaleiro, receberá a recompensa imediatamente. No entanto, o figurante explica que não consegue lutar diretamente. Enquanto ele está falando, Timothy pergunta sobre o progresso no desenvolvimento da arma de pó de neve. O subordinado responde que não está indo tão bem quanto o esperado. Os ferreiros produziram cerca de 10 protótipos da arma de acordo com as informações disponíveis, mas nenhuma delas se aproxima do poder de fogo previsto. Apenas algumas delas conseguem penetrar a armadura de um cavaleiro a uma distância de 10 passos e são completamente imprecisas acima de 50 passos. Além disso, mesmo que todos os ferreiros e aprendizes da cidade sejam mobilizados, eles podem produzir no máximo 20 dessas armas por mês, e não há garantia de que todas funcionarão. Até agora, houve 4 casos de canos de ferro explodindo durante o treinamento, e os guardas estão hesitando em usar esse tipo de arma de pó de neve. Timothy reflete que as únicas coisas que podem derrotar Roland são os comprimidos e o pó de neve. No entanto, o sacerdote informou que a cidade sagrada está ocupada lutando contra as bestas demoníacas, então eles terão que esperar até que os meses dos demônios acabem para discutir isso. Mas ele está determinado a não permitir que o traidor Roland continue em paz em um castelo na região oeste por mais um dia. Outro subordinado notifica que os mensageiros do reino de Dawn chegaram à capital e desejam vê-lo. Otto Luxi e Belinda Luxi estão esperando por ele no escritório, ansiosos para conversar com Vossa Alteza. Timothy expressa sua preocupação, questionando por que o rei do reino de Dawn os enviou ali, especialmente durante os meses dos demônios. Ele duvida que estejam com falta de algodão, trigo ou pão, e mesmo que tenha ocorrido algum desastre, sua capacidade de fornecer ajuda é limitada. Além disso, eles deveriam estar cientes de que o decreto real para a seleção do príncipe herdeiro deixou o reino em estado de caos, com vários locais paralisados, e ajudar os refugiados já reduziu significativamente suas reservas. É difícil para ele conseguir mais suprimentos. Otto responde que expressa suas sinceras condolências sobre a situação, mas Deega Moya não os enviou ali para pedir ajuda. Em vez disso, ele busca uma aliança contra uma ameaça ainda mais perigosa. Belinda acrescenta que o exército da igreja atualmente tomou o reino de Everwinter e o reino de Wolfheart. Como resultado, uma grande quantidade de refugiados se dirigiu para o reino de Dawn. Moya acredita que o reino de Wolfheart não será o último alvo da igreja, e é possível que eles tenham a intenção de eliminar completamente a nobreza e subjugar todos os reinos sob o comando total da igreja. Dada a situação crítica desses dois reinos, é altamente provável que a igreja traga a guerra para suas terras no próximo ano. Otto explica que o rei deles espera cooperar para enfrentar a igreja e deseja que Timothy se junte a eles nessa resistência. Eles têm um plano para montar a defesa e o ataque. Ele sugere que Timothy dê uma olhada no plano. Otto continua dizendo que as forças principais da igreja estão estacionadas nesses dois locais, e se eles conseguirem convencer a igreja a bater em retirada, será benéfico para ambos os reinos, evitando assim uma guerra. Timothy reflete sobre a situação, pensando que, se esse for o caso, pode esquecer a ideia de comprar os comprimidos da igreja. No entanto, ele ainda está preocupado em como expulsar Roland da região oeste sem esses comprimidos. Ele entende que devem estar preparados para se defender contra a igreja, mas acha que é melhor aderir a esse plano após comprar comprimidos suficientes para unificar toda Greycastle. Timothy reconhece que esse é um assunto de grande importância e diz que consultará seus ministros antes de tomar uma decisão. Ele oferece a Otto e Belinda que fiquem no castelo enquanto aguardam a decisão. Otto concorda e agradece pela hospitalidade. Timothy então pergunta o que eles sabem sobre a situação nos reinos de Everwinter e Wolfheart, e se os rumores chegaram com os refugiados. Otto explica que tem alguns relatórios de espiões, mas não muitos. Antes que ele possa terminar, Timothy pergunta se eles ouviram alguma notícia sobre a frota de bandeiras negras ou sobre Garcia Vinledo. Belinda responde que ouviram que Garcia ficou presa no meio das flechas da igreja e pereceu enquanto tentava escapar da capital junto com o rei de Wolfheart. Timothy, com os olhos alterados, pergunta se Garcia estava com o rei de Wolfheart e se o corpo dela foi encontrado. Otto responde que eles não sabem, mas julgando pela propaganda da igreja após o cerco, bem como a falta de informações do reino de Wolfheart, é bem improvável que tenham conseguido escapar. Timothy pergunta se eles têm certeza disso e diz que eles podem ir descansar. Quanto à ajuda que mencionaram antes, ele providenciará as tropas para isso. Os irmãos agradecem e saem, e Timothy ri, dizendo que esse é o destino de todos os insurgentes. Na Ilha Adormecida, um figura comenta que é fantástico e muitas casas foram construídas em apenas meio mês.
No entanto, ele achou que a senhorita Tilly estava exagerando. Uma bruxa responde que ela não mente. O figura concorda e expressa alívio quanto à realocação das pessoas para lá. Lotus, feliz com seu cachecol, explica que este é um dispositivo de aquecimento que conheceu na região oeste, chamado de cama de tijolo aquecida. Ela menciona que está ligada à cozinha, e por isso a cama se aquece quando o forno é ligado. Colocando uma tábua por cima ou cobrindo com seda ou palha, podem usá-la como banco ou cama, sendo mais confortável do que os móveis comuns, especialmente na estação atual. O figura comenta que é um design interessante e pergunta quantas moedas de ouro custaria para contratá-la a longo prazo. Lotus fica intrigada e pergunta o que ele quer dizer. Ele propõe que ela o acompanhe até a ilha da Baía da Lua Crescente, onde há várias terras improdutivas em seu território que podem ser desenvolvidas, e sua habilidade seria extremamente útil lá. Ele quer saber quantas moedas de ouro ele precisa pagar para a corrupção adormecida a fim de que Tilly autorize que Lotus o siga. Lotus responde que nunca pensou em ir embora. O figura tenta convencê-la, dizendo que sua vida será muito melhor lá, e ela viverá na mesma residência espaçosa que ele, podendo desfrutar de vinhos finos e da culinária dos 4 reinos todos os dias. Ele também fornecerá assistentes para acompanhá-la onde quer que vá, oferecendo a vida ideal que muitas pessoas desejam, e ele está disposto a pagar o custo do contrato, não importa o quão alto seja. Uma bruxa intervém, explicando que mesmo que o pedido deva ser cumprido, não significa que será aceito. Há algumas coisas que nem as bruxas podem fazer, e todas as partes devem concordar antes que o acordo seja feito. O figura fica irritado e pergunta se ela está sugerindo que o dinheiro não é suficiente e que nunca viu um acordo desse tipo. Ele também acredita que as palavras sobre a ilha adormecida são apenas retórica para fazê-lo de chacota, e ninguém acreditará ou se interessará se eles continuarem com isso. Neste momento, alguém coloca a mão em seu ombro, e é o explorador Trovão, que expressa dúvidas e diz que há apenas um grupo de bruxas que oferecem serviços, seja nos fiordes ou nos 4 reinos. Se ele não vier, outros virão. Trovão sugere que ele pode ter algumas ideias para regulamentar a corrupção adormecida, e antes que um contrato seja assinado, a empregada deve levar em consideração os possíveis riscos das tarefas, e elas não devem ser forçadas a se colocar em riscos elevados. O figura concorda, dizendo que isso é justo, e sai. Lotus agradece a Trovão, que diz que não foi nada e estava apenas de passagem. Ele compartilha uma experiência estranha que teve ao ver diferentes níveis do mar acontecendo ao mesmo tempo, fazendo com que seu barco parecesse estar voando. Ele menciona que quando passaram pelos penhascos formados pelas ondas, não caíram no mar, o que o deixou intrigado. A bruxa pergunta por que a água não caiu, e Trovão explica que nomeou isso de linha marinha, que fica ao nordeste da Ilha Fantasma. Quando chegaram ao topo, parecia uma linha que não conseguiram ver o final, e o mar parecia dividido em 2 partes distintas. Ele mal pode esperar para se aventurar ainda mais na próxima vez. Mais tarde, ouvimos Mel comentando que gostaria de comer cogumelos, e Molly concorda que também gostaria de comê-los. Mel conta como preparava os cogumelos, enquanto Molly menciona que gostaria de ter sido chamada pelo irmão mais velho de Tilly. Mel também compartilha sua experiência de banho na Vila da Fronteira, surpreendendo algumas bruxas. A bruxa que acompanhou Tilly se lamenta por não ter aproveitado nada, pois assim que chegaram, trouxe de volta Mel e Lotus. Depois, elas decidem dormir. Enquanto Lotus adormece, ela começa a pensar sobre a possibilidade de fazer um contrato de longa duração com o príncipe Roland se ele aceitaria. Ao pensar em estarem juntos, ela se sente envergonhada por ter pensamentos tão ousados. Além disso, ela se pergunta quando a senhorita Tilly vai aceitar o príncipe Roland, pois seria ótimo se eles pudessem ficar juntos para sempre. Seria benéfico para ela e para as outras bruxas, pois poderiam viver felizes na Vila da Fronteira. E assim acabamos a parte 48. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.